19, versículo 8, e eu reforcei bastante essa questão de liberdade, né? Está lá em Atos 19, versículo 8. Eu explorei bastante esse ponto. Não estou assim com pressa de terminar, né, o livro de Atos. Devagar, né, a gente está aí caminhando. Diz que Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, né? E aí eu quero só fazer uma introdução para falar um pouquinho sobre essa liberdade, né? E aí falar sobre as outras oportunidades que nós temos e que vamos perdendo. Eu comentei hoje pela manhã que ia falar sobre a questão do desperdício, mas esse ponto eu vou deixar para os 2 cultos de manhã, os 2 cultos, o culto de segunda-feira, o culto de quarta. Eu vou estar abordando essa parte popular, esse ponto que eu falei hoje pela manhã sobre o desperdício. Mas você pode me cobrar se eu não falar isso na segunda ou na quarta no culto online, tá? Mas no livro de arte, em 1 Coríntios, não precisa abrir, se eu não me engano é o capítulo 6, que define muito bem o que é liberdade. E diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu acredito que a liberdade é isso, né? Você pode fazer o que você quiser fazer da sua vida, mas reflita, será que isso vai ser bom? Qual é o resultado? O que eu vou perder, o que eu vou ganhar com isso? E para que eu estou gastando tanta energia em algo que não faz tanta falta assim? Então eu fiz uma frase dizendo assim: a liberdade tem um prazo de validade. Preste atenção nisso. E com o tempo, ela vai se esgotando. A liberdade tem um prazo de validade e com o tempo, ela vai se esgotando. As oportunidades que nós temos e que você, às vezes você pensa, hoje eu não posso fazer, mas deixa para amanhã. Quem disse que você vai ter o amanhã? Aquilo que você tinha liberdade de fazer naquele dia, não quer dizer que você vai poder ou se você vai conseguir fazer. E sem contar as coisas que vão acontecendo no nosso próprio corpo, né? Quantas coisas, eu estava pensando essa semana de algo muito interessante. Eu vi filme até tarde, hoje eu não fico mais até tarde, praticamente não vejo quase nada. Eu gosto mais de hoje, pesquisa, viajo bastante, sabe? Pela internet, já fui na Nova Zelândia, já fui em Israel, estou sempre viajando. Vendo negócios de cicloturismo, essas coisas todas, né? Já planejando, eu e minha esposa fazem um monte de planos, né? Mas eu ficava até tarde e tomava muito café. Podia ser qualquer hora, 11 horas, meia-noite. E sabe o que acontecia depois disso? Nada, dormia normal. Novo, né? Então o corpo funciona bem, mas com o passar do tempo, eu estou proibido de tomar café meia-noite, na hora? Não. Mas essa liberdade que eu tinha vai se esgotando. Hoje, se eu tomar, eu viro à noite acordado com aquele olhão desesperado. O que aconteceu? Para pensar sobre isso. A liberdade, ela tem um prazo de validade e com o tempo ela vai se esgotando. Hoje eu falei muito sobre o meu pai, né? E meu pai, não que eu estou com saudade não, sabe? Eu acho que não tem essa coisa, meu pai, não tem mais, né? Conviver bem, tive minhas dificuldades, mas foram bem resolvidas. Eu não fico com aquele saudosismo, né? Não fico vendo foto, nada disso, né? Só guardo as boas lembranças. Mas meu pai tinha uma coisa muito interessante, tinha muita flexibilidade. Eu também tenho, a Melissa também tem, né? E a Cris também tem. Então, imagina, eu, a Cristina, as duas famílias têm essa flexibilidade muito grande,
Tanto é que a minha filha, ela quando vai andando, eu escuto os ossinhos dela assim. Eu falo, pelo amor de Deus, Melissa, papai, já fui no médico, você lembra? Mas tem essa flexibilidade. Meu pai tinha essa flexibilidade, ele botava o pé aqui no pescoço. Alguém já viu isso? Eu falei com alguém que tem essa flexibilidade. Eu ficava desesperado com aquilo. Mas com o passar do tempo, aqui no pé já não ia mais até o pescoço. Eu falava, pai, segura a onda, senão vai dar problema para a gente. Então, olha só, querido, uma coisa tão simples, né, que a gente desperdiça, que nós deveríamos valorizar. Pense em quantas coisas, se você pudesse hoje você faria tudo diferente. O que você deixou passar ou fez de errado, se você pudesse hoje, faria tudo diferente. A realidade é que a oportunidade ela foi perdida. Em muitos casos essa oportunidade não tem como recuperar. Podia fazer diferente, mas não fez. Então, eu defino a liberdade como você pode fazer qualquer coisa, mas tem que ter muito cuidado, porque nem tudo te convém. Vamos ao texto, versículo 9, versículo 10, Atos 19. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Amém. Vamos ter agora um momento de oração. Pai, que a tua graça, que a inspiração da tua palavra, que a liberdade, que o teu Espírito esteja aqui conosco, que essa palavra possa nos ajudar. Essa experiência de Paulo, essas dificuldades, esse bom aproveitamento que ele teve, que possamos refletir se nós estamos valorizando tudo aquilo que o Senhor tem nos dado ou se estamos desperdiçando. Fala conosco, Senhor. Amém. Então, o primeiro ponto aqui, nós vamos ver que alguns deles se endureceram e depois de endurecer, recusaram a crer. Esse endurecer está se referindo ao coração. E o melhor exemplo para a gente dar sobre endurecer é quando uma pessoa te decepciona. Você acreditou naquela pessoa e aquela pessoa te decepcionou. Mas uma vez não é o suficiente para endurecer o coração. A não ser que a pessoa tenha um coração muito ruim, não é verdade? Mas quando isso se repete várias e várias vezes, a tendência daquela pessoa, ainda que a Bíblia nos diz que nós temos que perdoar, a tendência nossa é de endurecer o coração. Assim tem sido muitos que ouvem a palavra, mas endurece o seu coração por não entender o propósito de Deus. E geralmente essa conta vai para a igreja, para o pastor e para Deus. A fatura é certa para esses 3. E por que essas pessoas endurecem o coração com relação às coisas de Deus? Porque define algo e Deus tem que fazer daquela maneira. E se Deus fizer diferente, aquele coração se fecha. Na verdade é um adulto por fora, mas por dentro ainda é uma criança. E outro ponto, eles se recusaram, ou seja, a crer.
Ninguém aqui, aí mostra novamente a liberdade que você tem de você querer crer ou não. Você pode querer crer na palavra de Deus e permitir ser ensinável, ter um coração ensinável, ou pode se recusar. Primeiro ponto, quando diz aqui, começaram a falar mal do caminho, porque a religião de Jesus era chamada de o caminho? Porque a gente confunde bastante isso, né? O cristianismo não consiste em doutrinas a ser aprendidas e cridas. Não é uma metodologia. Não são regras que você tem que gravar, e uma vez que você gravou com uma manta, e você ficar com aquilo ali. Não. É um caminho de virtude prática a ser seguida diariamente. E um poeta escreveu assim: é o caminho para o céu através dos sertões desse mundo. E é uma grande realidade. A nossa vida com Deus, o cristianismo, o caminho, é um caminho para o céu através dos sertões, das dificuldades de uma vida árida, de um ambiente muito tenso, né, que assim é considerado os sertões. E aí em Lucas capítulo 17 vai definir aqui quando a palavra que falaram mal do caminho. E a gente começa aqui o nosso texto, né, a segunda parte. Começaram a falar mal do caminho. Veja que está em Lucas capítulo 17, versículo 1. Jesus vai dar um exemplo para nós que é extremamente importante quando ele se refere a falar mal. O que isso provoca? E falava mal do caminho, diz aqui o texto, né? Deixa eu pegar aqui a outra parte, né? E falava mal do caminho diante da multidão. Vamos lá, Lucas 17, versículo 1. Diz assim: Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, né? O Senhor está falando do seu povo. Mas ai das pessoas por meio de quem elas o quê? Acontecem. Só esse ponto aí, né? No versículo 5, em vários detalhes aí, do versículo 2, 3, 4, mas no versículo 5, quando os discípulos ouviram esse comentário todo de Jesus, eles disseram assim, os apóstolos disseram: aumente a nossa fé. Jesus está mostrando para eles como é precioso o seu povo e como nós podemos tropeçar e com um erro levar o escândalo da igreja. Então, quando nós falamos mal da palavra de Deus, quando você compartilha coisas com outras que são da sua fé ou que não são, que é pior ainda, você está escandalizando, levando as pessoas ao escândalo. Sabe o que aconteceu naquela igreja? O que isso te interessa? O que isso vai mudar a sua vida? A gente já tem tanta dificuldade, você concorda comigo? Né? Mas veja, essas pessoas geralmente chegam assim, olha, começa a contar uma história e dali eles nem dão espaço, já entra naquela coisa ruim, você precisa se posicionar. Então, primeiro ponto, para as pessoas que falam mal do caminho, eles trazem escândalo. E quando acontece escândalo, existe um escândalo, né, que as pessoas ficam dentro da igreja apavoradas, é por coisas internas, é por coisas que é da sua família, que não compete a você falar nada com ninguém. Você tem que resolver. E o outro ponto é a calúnia, que é diferente. A calúnia é provocada por aqueles que são de fora, eles não conhecem nada. Esses crentes é isso, esses pastor fulano tal é isso, esse cara vem com a Bíblia, olha só, né?
Então, mentem, né? Inventam alguma coisa. Então, existe uma diferença entre o escândalo e a calúnia, tá? Para que eu estou falando isso? Todos esses dois momentos aqui, Paulo, assim como Paulo, ele estava fazendo uma única coisa. Ele estava preparando os discípulos para Cristo. E a preparação dos seus discípulos foi com um único propósito: para viver em tempos difíceis. Jesus aqui avisou os seus seguidores para esperarem oposição, e a gente ignora isso. A gente não tem dificuldade de ver essa parte, porque a gente só quer ouvir coisas boas, só quer ouvir palavras de esperança. Mas a Bíblia é extremamente realista nos dias atuais e nos confronta isso mesmo, para dizer: olha, eu estou preparando você porque não tem nada de bom nesse mundo. Espere oposições, sim. Quantos você conhece que se queixam de dias difíceis na igreja? Mas o que nós esquecemos é que a igreja foi preparada para aguentar esses tempos difíceis. Observe a história da igreja, vai ler a história da igreja para ver o que já aconteceu, o que acontece nos dias atuais. A igreja, ela não tem incentivo nenhum de governo, de empresário, ela não tem incentivo nenhum, né? De nada extra, e mesmo assim ela sobrevive. Quando você pega os momentos mais difíceis do sistema econômico, onde muitas empresas fecham, quebram, empresas de ano, observa isso, mais igrejas abrem e prosperam. É muito interessante isso. O que nós podemos ver? Que a igreja foi edificada para aguentar tempos difíceis. Você é a igreja do Senhor. Não tem uma frase que diz assim: fulano enverga, mas não quebra. Assim é o cristão. Tem um líder religioso que ele fala assim: igreja é que nem um omelete. Quanto mais você bate, mais cresce. Não sou favorável a esse líder, não. Tire essa caixa da frente logo. Isso, obrigado. Amém. Amém. Silêncio. Obrigado. Eu não sou favorável a esse líder, pelas outras coisas que ele acredita, mas eu tenho que concordar com ele, né? Que essa frase, de fato, ele acertou. Então, e a promessa é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só que coisa maravilhosa, irmão. Imagina isso. Hoje você está vendo um cenário mundial, e aí as pessoas estão entendendo que toda a estratégia tem um propósito para que as igrejas se fechem, para que as pessoas desistam da fé, mas isso não vai adiantar, porque a promessa do Senhor é para que essa igreja exista, e ela vai resistir, e eu creio nisso. Aleluia. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Então, não é de hoje que as pessoas falam mal, mas imagina quando você escuta alguém da sua própria casa falando mal de você. O meu marido, ao contrário, aí o que seja, não precisa falar isso. A minha esposa, meu filho, se você que é da casa, né,
faz isso, você dá direito para que qualquer pessoa tira aí todo aí o conceito bom, o conceito ruim. A realidade é que falar mal é uma prática antiga do ser humano. Sim ou não? Você já falou mal de alguém? E é altamente destrutiva. Olha que fato interessante. Domingo, o passado estava muito quente. E aí eu abri a igreja, falei assim, vou abrir a igreja, para estar ventilando mais. Vou começar a molhar as plantas. E eu conheço algumas técnicas que deixam o ambiente assim mais fresco para vocês também. No lugar que tem muita umidade, aqui no lugar quente fica mais fresco, porque o ar sobe, né? Você sabe que você aprendeu na escola lá, né? E aí eu comecei a molhar a calçada por lá de fora. Joguei água na calçada, nas plantas, abri o portão, era 4 horas. Eu falei, que o negócio funciona. Aí eu peguei o secador e comecei a jogar no canto assim também, da igreja lá. Aí eu falei, o negócio funciona. Quando eu comecei a fazer isso, o Espírito Santo, maravilhoso, falou para mim assim. E olha, eu nunca fiz esse comentário com ninguém, eu acho. Lembra quando você passava aqui, e se tinha molhado, porque ali tinha uma igreja, né? O pastor fazia um culto ali, tinha o culto dele à noite, ele molhava o chão todo, lembra? Você criticava. Que legal, né? Muito boa essa, né? E eu vou tocar aquele recadorzinho lá. É verdade, Senhor. É verdade, Senhor. É verdade. Nós temos essa habilidade de falar mal dos outros. Sim ou não? Temos. Isso é altamente destrutivo. Mas a gente tem o Espírito Santo. Assim, a sua hora vai chegar. Pensa nisso, né? Então, se você fala mal de alguém, a sua hora vai chegar. Não vou falar nem da unção de águia para eu não pecar. Isso é uma outra história. Amém. Deixa isso para lá. Senhor, me ajuda. Imagina a igreja lá dentro. Deixa lá. Amém. Ai, Jesus. Vamos lá. Versículo 9. Vamos lá, se concentre nisso. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Então nós podemos ver que esse falar mal também é uma prática de resistência que nós temos. Todas as vezes que você for confrontado com a palavra de Deus, e é interessante assim, quando a palavra de Deus, nós estamos com o coração aberto e ela penetra, a impressão que tem, quando está na igreja, assim, que todo mundo, o nosso pecado está sendo exposto. É muito interessante, fica desconfortável quando se alguém falar assim, fulano fez isso, né? Porque a palavra de Deus ela tem esse poder, mas ninguém está sabendo, mas o sentimento que nós temos é esse. Então quando o seu coração é ensinável, você chora, você pede perdão, você tem mudanças, mas quando não é, você resiste. Não importa essa igreja. Essa igreja é fria. Eu já cansei de ouvir isso aqui. Essa igreja não ora. Essa igreja não participa de jejum, não tem corrente de oração. Fala um monte de coisa. Tá? Por quê? Porque é confrontado. E aí, para você resistir, você precisa criar algo mais forte para encobrir aquilo que você não quer ouvir. Então essas pessoas não estavam querendo ouvir e começaram a fazer o quê? A falar mal. E nós vamos ler isso aí, esse texto aí em outra hora, né? Qual foi a atitude que Paulo tomou? Né? Então alguns membros da sinagoga começaram a resistir a Paulo. Então não falava mal só do caminho. Começaram a falar também de Paulo.
E aí você vai observar que no Atos 18, Paulo teve tanta liberdade de estar nessa cidade que eles pediram, fala mais um pouco. E quando ele retorna, eles começam com esse mesmo sentimento. Aceitaram, por 3 meses, Paulo falou ali na sinagoga. Mas agora, quando Paulo começa a aprofundar mais o tema e a confrontar, eles começam a ter resistência. Mas Paulo aproveitou cada momento daquele ali que ele estava tendo. Quando isso aconteceu, ele precisou tomar uma atitude. Qual atitude sábia de tomar quando alguém fala mal de você? Qual a atitude natural nossa? Primeiro, atitude natural. Você está falando mal de mim? Isso é muito quando tem a famosa DR em casa, né? Você fez isso. Deixa comigo. Você também faz isso, aquele dia, e começa aquele bate-boca, né? E tem irmãos que até ligam o louvor mais alto, o vizinho não fica ouvindo. Quando você ouvir alguém ouvindo o louvor muito alto, está tendo uma DR na casa desse. Deus vai revelando, irmãos. Deus vai revelando. O que fazer? Né? Diz aqui que a segunda parte desse versículo 9, Paulo então, o que ele fez? Afastou-se deles. Tomando consigo o discípulo, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então aqui Paulo vai ter uma nova atitude e já mostrando o que seria a igreja, que a igreja não ficaria presa à sinagoga. Em qualquer lugar poderia ser ensinada a palavra de Deus. Essa igreja que tem aqui hoje, e a maioria das igrejas aqui de São Gonçalo, subindo Itaboraí, principalmente região de São Gonçalo, ela começou numa escola, no Colégio Rui Barbosa. Não tinha tempo, não tinha nada, depois foi para o Jardim Alcântara, depois foi para o Alcântara, e foi espalhando. A maioria das igrejas, nós temos da igreja aqui de Esse Nova Vida, né? Então, olha só que coisa linda. A igreja não está presa nesse local físico. Tá? A igreja somos nós. Ela acontece nos grupos familiares, ela acontece nos grupos na casa, ela acontece quando tem 2 ou 3 reunidos, em meu nome. O Senhor disse que ali estaria presente. Mas ela também acontece individualmente, quando você cultua, quando você adora, quando você glorifica o Senhor. Então Paulo aqui, quando sai da sinagoga, ele já está mostrando como que seria o modelo da igreja do Senhor Jesus. Não ficaria preso àquelas pessoas que manipulavam e que não aceitavam e que tinha que ser daquela maneira. Por isso que o Evangelho ele é tão combatido. Porque como um tempo atrás, né, que tentaram tirar a internet, controlar, e várias pessoas da tecnologia falaram, olha, não tem como retroceder isso mais. Tá? Porque essa liberdade não tem como tirar mais do povo. Então, e é uma grande realidade. O Evangelho é isso aí. Para comparar com algo atual. Não tem como você segurar. Pode criar lei, pode criar o que for. Né? Não tem como. Porque é palavra viva. Não tem como você ter controle mais sobre isso. E ela vai se expandindo mesmo. Existem 2 notícias. E aqui mais forte é que as igrejas estão fechando, que tem tido perseguição, tem aquela coisa. Né? Para mim, são essas pessoas que falam mal do caminho. Mas tem a outra parte, que é bíblica. Cada vez mais a igreja está expandindo, crescendo, mais vidas estão se convertendo. É essa parte que eu acredito, porque está na palavra do Senhor. Porque ela não está presa ao local físico. Ela não está presa à qualidade financeira. Ela não está presa ao sistema econômico. Ela não está presa ao sistema político. Ela é o reino de quê? De Deus. Então, existem situações que
quando você anda com pessoas que é muito seu amigo, mas te fala mal, só tem uma coisa a fazer: se afastar daquela pessoa. Por quanto tempo? Não sabemos. Mas existem situações que é definitivo. E aí você vai ter que fazer uma escolha entre viver as coisas de Deus ou viver aquela amizade. Se você está na igreja e você anda com pessoas, e olha, no início aqui da nossa igreja nós já tivemos muita gente, não é verdade? Que estão aqui com a gente que sabe, tinha uma galera que falava muito mal. E a minha oração era só uma, né? Se eu embrulho, me levo. Ele embrulhou e levou para onde eu não quero nem saber, porque eu confio no Senhor. Pronto, acabou. Porque essas pessoas, elas são, desculpa o termo, Paulo fala sobre isso, é como câncer. Elas conseguem, é interessante como que a gente tem mais facilidade para ouvir uma coisa ruim e espalhar aquela notícia do que falar uma coisa boa. É muito interessante isso. Por quê? Porque a nossa natureza é má, irmão. Qualquer notícia ruim é fértil no nosso coração. E qualquer coisa boa para ser implantada demora tempo. Essa é uma realidade. Então, qual foi a atitude de Paulo? Ele não tentou convencer essas pessoas. Como pessoa amadurecida, em face dessa atitude hostil, Paulo fez uma coisa: deixou a sinagoga juntamente com seus discípulos, a fim de buscar um lugar neutro para ensinar a palavra. Ele aqui não entrou em debate. Não adianta você debater com essas pessoas, é perda de tempo. Ele procurou um lugar neutro, e no finalzinho desse versículo 9 de Atos 19, ele passou a ensinar diariamente na escola de Tirano, onde ele criou uma escola de teologia e ensinou regularmente a palavra de Deus durante 2 anos, e dali na Ásia a igreja espalhou para tudo quanto é lugar. Então você tem 2 opções. Eu vejo, eu não debato com ninguém. No grupo de pastores eu nem entro, só para você ter uma noção. Não entro. Tem líderes que gostam de ficar debatendo assunto, isso não acrescenta em nada. Você não consegue convencer uma pessoa que já é apaixonada e torce pelo motivo. Você consegue? Não consegue. Não consegue. E você também não consegue mudar a cabeça de ninguém, a não ser o Senhor. Quer ver a prova disso? Você está aqui hoje, imagina, domingo. Se alguns anos atrás, antes de você se converter, só tal dia você vai estar na igreja, você vai tá doido? Não vou lá nada. Mas quem te convenceu está aqui hoje? Quem te convenceu? O Senhor, através do Espírito Santo. Então, não perca tempo. Quando você perde tempo com pessoas que não acrescentam, não estou dizendo que essas pessoas são ruins. Estou dizendo que essas pessoas que falam mal precisam se converter. E se a gente que é convertido, nós ainda deslizamos e cometemos esse erro, tá? Ainda que você não fale verbalmente, mas você comete, imagina aquelas que não conhecem a palavra de Deus. Então, valoriza isso. Não perca tempo e nem fica debatendo, querendo convencer ninguém, porque você não tem esse poder. Vou entrar na parte do versículo 11, só para fazer uma introdução, uma outra hora, tá? Mas não vou entrar em todos os detalhes. Sem ser o domingo que vem, o outro, eu vou estar voltando nesse ponto aqui. Diz que, olha o poder de Deus atuando na vida deste homem.
Veja, eu tenho comentado sobre ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho comentado que, da mesma maneira que você pode ser cheio, você pode se esvaziar também, que é uma responsabilidade nossa. Estou falando sobre liberdade, liberdade de escolha, liberdade de querer viver uma vida com Deus, liberdade de ser um crente autêntico. E aí você vai observar aqui como que vale a pena. Olha só, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Você pode imaginar quantas coisas Deus pode fazer através da sua vida? Mas quanto tempo levou para que isso acontecesse na vida de Paulo? Quantos erros, quantos investimentos de um homem chamado Barnabé, que não era perfeito não, mas a Bíblia diz que Barnabé era um homem cheio da presença de Deus. Paulo permitiu ser ensinado, errou bastante, e agora aproveita essa oportunidade para fazer novos discípulos. E esse ponto é importantíssimo para a igreja. Eu hoje estou olhando aqui na igreja para 10 anos. De como nós precisamos discipular, investir, gastar tempo. Algumas pessoas nós vamos perder tempo, porque vão resistir, mas outras não. A verdade é que a colheita é sempre maior do que a perda no reino de Deus. Aleluia. Mas esse momento aqui é importante para nós. Vamos entender isso. As resistências acontecem, as dificuldades vêm para todos nós, mas nós temos uma missão, como o apóstolo Paulo. A missão de fazer discípulos, a missão de pregar a palavra de Deus, a missão de entender que as resistências elas acontecem e elas virão. Mas quanto mais resistência tiver na sua vida, e você acreditar mais na palavra de Deus, mais força você vai ter para vencer. Quanto mais experiência você vai passando na sua vida com Deus, mais você tem confiança para falar do que Deus pode fazer. Veja que Deus fazia milagres extraordinários. Quero que você imagine agora, com toda a sua dificuldade, que eu não sei mesmo. Talvez a dificuldade de não segurar a sua língua, a crítica, talvez a dificuldade na falta de perdão. Né, seu Irene? Está ali, seu Irene. Irene, está aqui. Tudo bem, senhor? Meu amigo. Falou para pegar um arzinho, né? Talvez a dificuldade de aceitar Jesus, o medo, a preocupação. Qual é a sua dificuldade? O que Paulo fez? Estava ensinando a palavra de Deus. Nós vamos ver nesse texto outras dificuldades ainda maiores do que essa. A primeira foi de não dar a liberdade mais dele pregar. Ele achou outro lugar, ele achou outra maneira. Mas parar não. Parar de maneira nenhuma. Mas quantos, querido? Enquanto a dificuldade para. Se na casa do Senhor você está encontrando dificuldade, é aqui também que você vai ser capacitado para fazer coisas extraordinárias para o reino de Deus. É aqui. As dificuldades que Deus estava proporcionando aqui para Paulo, pessoas falando, Paulo tem coisa pior. Me incomoda bastante. Eu não sei que alguém está falando mal de mim. Te incomoda?
que ele fez. Ele não ficou guardando sentimento ruim. E olha que em outros momentos ele já debateu, agora é uma pessoa já mais amadurecida, experiente. Ele sai daquele ambiente, se afasta daquelas pessoas. E aí nesse momento, que ele também está sendo provado, que até então ele só estava ensinando, ele começa a fazer milagres extraordinários através da vida do apóstolo. Que você possa refletir sobre isso. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Será que é possível Deus fazer milagres extraordinários através da sua vida? Se você crê, eu acredito que é possível. Mas para que isso aconteça, nós vamos sendo preparados. O Senhor vai moldando a nossa vida. E nesse moldar, meus irmãos, as pessoas não vão ficar melhores com você, não vão ficar mais mansas, não. As dificuldades virão. É isso que eu gosto do Evangelho, que ele não mente para nós. Mas ao mesmo tempo, esse Evangelho diz: não tema, eu estou contigo. Não alguns dias, mas todos os dias da sua vida. Aleluia! Quer estar cheio de Deus? Se afaste de tudo aquilo que separa você da presença de Deus. Se afaste dos amigos que não amam o Senhor. Quer estar cheio da presença de Deus? Se afaste das velhas práticas. Antes de você ser um cidadão do reino de Deus, a sua ficha tem que cair. Você agora não pertence mais ao reino deste mundo, mas ao reino dos céus. E no reino dos céus tem que haver transformação. Porque neste reino, o dono deste reino se chama Jesus Cristo. E ninguém que se aproxima dele e que tem um coração aberto e que aceita, volta para sua casa da mesma maneira. Chegavam pessoas cegas diante dele e voltavam os olhos vendo. Paralíticos que tinham encontro com Cristo voltavam para sua casa andando. É impossível você ter um encontro com o Senhor e continuar da mesma maneira. É impossível. Eu só posso afirmar. Mas você tem essa liberdade de voltar às velhas práticas. Você tem a liberdade de alimentar esse pecado. Você tem a liberdade de fazer escolhas e está fazendo escolhas erradas. Aí o que você vai ver não é milagres extraordinários, destruições e derrotas. Que você conheça a palavra. Essas pessoas estavam conhecendo a verdade e diz que se recusaram a crer. Quando nós conhecemos a palavra e insistimos no erro, nós estamos recusando a crer em Deus. Dizer, nada disso é verdade. Eu posso fazer da minha vida o que quero. E isso é verdade. Mas não é a melhor escolha. A melhor escolha é entregar a sua vida ao Senhor. Está de pé. Senhor, te agradeço. Te agradeço por essa liberdade. Você pode erguer as suas mãos. Pode dizer: eu te agradeço por essa liberdade que eu tenho de fazer a escolha.
Obrigado pela sua palavra. Palavra esta viva, Senhor Jesus, que nos transforma, que muda o nosso modo de pensar, que muda o nosso modo de agir. Dá-nos uma semana, Senhor, debaixo da sua proteção, debaixo dessa presença maravilhosa do Espírito Santo. Que sejamos sensíveis ao ouvir, assim como o pastor disse aqui, lembrando Emilson, faça isso. Você lembra disso? Possamos ser assim, Senhor, ouvir a sua voz, nos direcionar. Ouvir o Senhor como um pai cuida de um filho, dizendo: meu filho, vai por aqui, e nós sermos obedientes à sua voz. Que tenhamos essa sensibilidade, Senhor. Graça possa ser derramada no seu lado, que essa graça possa continuar dentro do seu coração, essa presença de Jesus possa estar com você aonde você passar, que esta presença possa acompanhar você nessa roda tão difícil. Talvez você vá passar no caminho da sua casa. Sinta-se abraçado pela presença de Jesus. Sinta que Deus está com você, aonde é que você está e estiver. Que Deus te acompanhe, que Deus te guie, que Deus te sare, que Deus ressuscite sonhos, que Deus faça em você acontecer o sonho dele em sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, pedimos a Ti a total liberdade. Pedimos ao Senhor que continue conosco, meu Deus, pela sua graça e pela infinita misericórdia do Senhor. Nós rendemos a Ti louvores e nós somos gratos a Ti.
por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aplausos para esses